Olá, vou falar sobre instrumentos de medição. Um deles é essa cinta métrica, mede até 50 metros. Se coloca aqui no zero, segura-se, tem que ser em duas pessoas e você pode medir distâncias até 50 metros, com até uma certa exatidão. Um outro interessante é esse medidor que pode medir distância de até 10 km. É retrátil para se guardar. Usa-se dessa forma. Coloca-se sobre a peça a medir ou o chão. Apertando-se aqui, ele zera. E você vai correndo onde você quer medir. Você tem uma medição, fica guardada aqui. E mais voltado para a marcenaria, nós temos algumas trenas aqui. Eu vou dar mais ênfase sobre isso porque a gente quer passar mais a parte de marcenaria. Então, em marcenaria, depois do metro, uma das coisas que tem muita exatidão são as trenas. Eu tenho 3 tipos de trenas aqui. A gente vai demonstrar as diferenças que tem uma e outra. Eu sempre aconselho as pessoas que me ouvem, meus alunos, a comprarem a um pouco mais larga. Nós temos essa. Qual a diferença de você usar uma mais larga? A diferença está aqui, ó. Você está sozinho para medir alguma coisa, você não consegue medir porque ela tomba muito rápido. Ao passo que essa daqui é uma trena mais larga. Normalmente essas mais finas são de 3 metros e as de 5 metros ou 7 metros já tem mais largas. Larga onde? Aqui, ó. Tá? Aí você tem uma maneira mais fácil de você tirar as medidas, que ela não quebra tanto, ela não fica caindo toda hora. Então eu aconselho mais essa daqui para tirar a medida em obra e até na marcenaria também. E os números também são bem mais visíveis, melhores visíveis, né? Você vai ter quem tem muito problema de visão, a diferença é gritante. Não em exatidão, mas de você observar. Você vai ver que temos uma outra aqui, também é uma larga. E essa trena tem um detalhe, ela tem aqui um ímã. Na marcenaria, até que não se usa muito isso, porque é madeira, mas você vai em uma máquina que tem, por exemplo, uma galga de ferro. Eu no começo também achei que era besteira para marcenaria, mas quando você tem uma galga de ferro, você encosta lá e ela segura e facilita muito a medição. E muita gente pergunta sobre essa folga. Por que tem essa folga? Vocês vão perceber que nessa que tem o ímã, ela tem uma folga maior. Nessa outra, tem uma folga menor. Por que dessa folga? Já vi muita gente pegar o martelo e bater isso. Por que é errado? E por que tem que ser com essa folga? Essa folga é para você medir interno, no caso aqui, ó, mediria interno, e quando eu vou medir externo, se ela não retrair exatamente a dimensão que tem, a espessura dessa beirada do ferro, ela mediria mais essa distância aqui, ó. Então, se tem 1 milímetro aqui, se eu medir por fora ela estivesse fixa, o que acontece quando eu vou medir por dentro? Ela vai aumentar essa espessura. Nesse caso tem por volta de 1 milímetro, então a folga é menor. Nessa outra, a folga é maior porque nós temos os ímãs. Então ele ocupa em torno de 1,5 mm a 2 mm, então a folga é maior. Mesma coisa, olha a diferença que tem, ó. Então essa diferença é a folga. Medir por aqui, ó, podem ver que tem uns 10 centímetros. Se eu medir
Se ela tivesse fixa, você pode ver que ia medir errado aqui, ó. Por isso que ela recolhe, ó. Recolheu aí exatamente a espessura. Outra coisa que eu sempre alerto as pessoas sobre exatidão nas trenas. Como que eu faço a aferição dela? Como que eu mesmo sei se está certo esse começo? É uma coisa bem simples. Você vai puxar a trena, vai pegar exatos nos 10 centímetros e você vai marcar aqui, ó, como eu já marquei. Faça uma marcação, procure alinhar teu olho com a beirada da placa. Certifique-se que está nos 10 centímetros correto e marque aqui correto. Aí para você ver, aferir se a tua trena está correta, você vai medir. Ó, nesse caso está perfeita. Exatos 10. E vou medir aqui também. Encosto uma peça no esquadro. Ó, perfeito, tá? Mesma coisa, ó, os 10. Vou medir. Toda vez que isso aqui cair da tua mão e cair no chão, você precisa desentortar. Mantenha o esquadro 90 graus. Se por acaso não sabe como desentortar, vai bater, não bata aqui que você vai prender, ela vai prender aqui, ó. Segure com um alicate ou numa morsa sem prender muito e tenta acertar com outro alicate. É importante que ela esteja 90 graus. Se ela estiver aberta, vai roubar quando você medir por dentro. Se ela estiver fechada, vai roubar quando você medir por fora. Ok?